Programa Aposentado Presente. Diretamente aqui do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde todas terça-feira a gente procura levar até você, companheiro internauta, que ouve o nosso programa, alguns informes do nosso dia a dia e da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato RJ. E na medida do possível, a gente encaminha inclusive até algumas propostas, e é sempre bom lembrar que esse programa está aqui à disposição de qualquer companheiro, de qualquer entidade, não só aposentado pensionista, né, as associações, como também para os companheiros da ativa. É só fazer contato conosco na nossa Secretaria dos Aposentados do Sindicato RJ, através do telefone 30 34 7302, falar com a secretária Tatiane, é só deixar o contato, o nome, telefone e entidade, que a gente fará contato no próximo programa seguinte, mesmo por telefone, ok? De preferência, assuntos, né, de preferência relacionados às atividades de cada entidade. E eu quero lembrar que hoje é dia 25 de setembro, esse programa é de número 426, e também dá aqui uma boa noite especial para o companheiro Furtado, que está aqui conosco na mesa, sempre colaborando com a Secretaria dos Aposentados, com o programa Aposentado Presente, e também daria uma boa noite para a nossa jornalista Rosa. Obrigado mais uma vez, Rosa, que fica ali no teclado, dando aquele apoio técnico. Furtado, boa noite, parceiro. Boa noite, companheiro. Boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Rosa. Você tem o nome, né? Normalmente. Você costuma errar, né? Você tem o nome. Evidentemente, né, companheiro? E hoje, viu, Rosa, hoje, até lembrando disso aí, hoje é um dia importante até para você, né? Hoje é Dia Nacional do Rádio. Né? E aí dizer que em 1923 foi fundada a Rádio Roquete Pinto, né? Então, mesmo, é uma coisa que chama bastante atenção, viu, companheiro? Mesmo com esses avanços, a gente, lógico, evidente, que participa disso aí, do avanço das comunidades, das telecomunicações, então da comunicação em si, mas o rádio está sempre presente, é aquele amigo que está sempre ali na hora que a gente mais precisa. É importante isso aí, e desejamos ao rádio muitos e muitos anos, e nós queremos participar também dessa festa aí, lógico, evidente. Mas, algumas coisas, né, companheiro Roberto, é necessário que a gente diga. E ontem, nós vamos fazer esse comentário, ontem foi um dia extremamente importante, né, à medida de uma discussão que aconteceu numa reunião, inclusive muito longa, né, na dependência do nosso sindicato, no que diz respeito à situação da Petro, né. Ali foram apresentadas propostas e a gente, no decorrer do nosso programa, vamos falar sobre isso. Não só também chamando já os companheiros e companheiras, até em função dessa reunião de ontem, para a reunião do dia 12, né, nas dependências do sindicato, também da reunião dos aposentados e, lógico, também no decorrer do nosso programa, falar no que tange o aniversário da Petrobras, companheiro Roberto. Não só isso, como também no dia 28 nós vamos ter um leilão, vamos estar lá participando de mais um ato contra esses leilões, né, que nós vamos também estar falando daqui a pouco. E, é claro, da mobilização, né, no dia 3, como você falou, a partir das 12 horas, em frente ao EDISE, lá na sede, que é homenagem aos 65 anos da Petrobras. Mas fomos então direto aqui para o nosso informe. Eu quero começar dizendo que a Comissão de Base do Aposentado e Pensionista do Sindicato RJ, aqui do Rio de Janeiro, está em plena atividade. Ainda foi ontem, segunda-feira, tivemos uma reunião, a Secretaria dos Aposentados com a Comissão de Base, e nós discutimos tudo isso, portanto, inclusive sobre a questão aí desse PET, que está, né, deixando um bocado de gente aí cabelo em pé. E depois tivemos essa reunião que você acabou de falar, que foi esse grupo de trabalho que fazem parte aí, a própria FUP, a FNP, a FENASP, ANBEP, GDPAP, Marítimo, enfim, né, discutindo essa questão do equacionamento. Mas
eu quero ainda voltar aqui para a Comissão de Base dos Aposentados aqui do Rio de Janeiro e dizer que você, companheiro aposentado e pensionista, independente de ser sindicalizado ou não, eu acho que você tem um compromisso com essa rapaziada e está pelo menos uma vez por mês, já que toda primeira terça-feira do mês, a partir das 14 horas, há mais de 16 anos, nós temos uma reunião dos aposentados no Sindicato RJ. Esta comissão resolveu também fazer pelo menos uma reunião antes das 14 horas, esse grupo. Então ele se reúne às 10 horas, toda a primeira terça-feira do mês às 10 horas, de 10 até às 12, para estar discutindo alguma atividade com relação aos aposentados. Você está convidado. E na medida do possível, eles fazem outras reuniões extraordinárias. Mas você pelo menos pode ir uma para dar sua sugestão, sua colaboração nesse movimento, sua crítica, não só da própria comissão, como a própria direção do Sindicato RJ, aí, Petro, Petrobras, governo, enfim, é livre. Só que para ser titular da comissão, que são 5 e 5 suplentes, aí sim você terá que ser sócio, né? Sócio do Sindicato RJ. Mas isso não impede, vou repetir, que você vá, faça discussão e propostas e faça parte como colaborador da Comissão de Base do Aposentado e Pensionista do Sindicato RJ. Está aí mais uma vez o convite. E dizer que esta comissão, para facilitar o trabalho deles, eles dividiram em mais 4 subcomissões para ajudar no trabalho de cada um. Então, ajunta ali 2 ou 3 ou 4 para estudar um determinado assunto. Então, quais são essas subcomissões que, de repente, você poderá fazer parte de uma dessas subcomissões? A subcomissão de convênios, implantação de convênios médicos, farmácia, hospitais, lojas, enfim, implantação de convênio com áreas recreativas, junto a outros sindicatos, a outras fundações, associações e o clube. Então, dentro daquilo que você acha que pode ajudar, vai lá. A outra subcomissão, a segunda, subcomissão de saúde, a questão do nosso benefício farmácia, a nossa MS, então já voltado diretamente para os nossos problemas ali interno do petroleiro. A terceira subcomissão, que é a subcomissão de remuneração. Aí entra a questão do próprio PETOS, né? Equacionamento, os nossos acordos coletivos, RMNR, níveis, enfim, essa política que vinha sendo adotada de remuneração variável. Então o pessoal discute aí as perdas salariais em função dessa política que estamos sofrendo desde 1996, que é a política da remuneração variável, que é a fraude salarial, não só nos benefícios aposentados e pensionistas, principalmente você, companheiro da ativa, e que hoje está tendo lá o problema, e aí a gente vê isso através dos PIDVs que a Petrobras vem fazendo há alguns anos, né? Bom, aí, como eu falei, discutir propostas para os acordos coletivos, visando os próximos acordos, dar sugestão de diluirmos um dia de trabalho ou do benefício ao longo de 12 meses, se já é uma proposta, na questão do auxílio, um auxílio sindical, já que em mudanças da lei, aquele desconto que tinha de um dia para o sindicato, era o desconto sindical, imposto sindical, que hoje é optativo, já estão aqui estudando uma proposta para levar para os companheiros da base, para a direção, que podia duodecimar. Então, esse dia seu de trabalho, em vez de você pagar lá no final do ano, de ser descontado um dia, eu ganho, sei lá, tantos mil. Então, você vai dividir isso aí por 12 e vai pagar isso duodecimal. Então, vai pagar, em vez de, por exemplo, pagar, sei lá, R$22 no ano, por exemplo, aí você vai pagar R$2 nos 12 meses. Tá? É a ideia. É isso aí, e eu acho até bacana essa sugestão. Aí a quarta subcomissão é a subcomissão de política e relações sindicais. São sobre os atos, como nós falamos, que nós vamos ter a mobilização também no dia 3, que a Petrobras completa 65 anos, nós vamos fazer esse ato público
lá em frente do Edis, a partir das 12 horas, aí congresso, discutir a própria diretoria do sindicato, como eu falei, essa campanha de sindicalização e ressindicalização, que as pessoas vêm, saem e esquecem de que tem que preencher uma outra fichinha e acha que é sócio e não é mais sócio. Então, essa discussão também está passando aí nessa comissão de bases de aposentado e pensionista. Parabéns para os companheiros da subcomissão, e eu quero também dar um informe que tem muita gente preocupada, que hoje, dia 25, nós estamos recebendo o nosso benefício e alguns já tiraram o contra-cheque, perceberam que o acordo coletivo que foi assinado para esse ano, no ano passado, está valendo por 2 anos, e tem lá o acordo de que setembro já receberíamos com o IPCA, não aconteceu nesse pagamento para os não repactuados, e sim só para os repactuados. Então, 25% que não repactuou não recebeu os 4,19 no reajuste nesse salário agora, dia 25, hoje. A Secretaria dos Aposentados mandou 2 e-mails para a Petros, para a direção da Petros, na semana passada, questionando isso. A Petros simplesmente respondeu o seguinte: enquanto estão aguardando que a direção da Petrobras informe oficialmente o percentual de reajuste. Isso sempre aconteceu, e nós estávamos em reunião agora, dia 19 e dia 20, e na mesa nós falamos isso lá com o RH, e eles ficaram de levantar isso, mas também a Petrobras ainda não retornou para a gente. E como nós vimos dentro da mídia, né, saiu dentro do Face, e nós procuramos ver isso, o Sindipetro do Rio Grande do Norte mandou um documento dizendo que fez contato com a direção da Petros e que eles então solicitaram que pagasse, como nós também na Secretaria dos Aposentados fizemos semana passada. E a resposta que eu falei, que a Petros deu, que estava esperando da Petrobras. Então eles dizem aqui que a Petros vai fazer em folha suplementar e vai nos pagar dia 1º. Olha, é a primeira vez que eu estou vendo, se isso vier acontecer, a Petros fazer qualquer pagamento em folha suplementar. Legal, a direção do Rio Grande do Norte, se conseguiu isso, parabéns. Mas eu só vou acreditar no dia 1º se isso sair, porque isso nunca aconteceu. Então, espero que isso seja oficial. Nós tiramos isso lá de dentro do site do Sindipetro do Rio Grande do Norte, né? Não ficamos só vendo nos Face, aí, nos e-mails. Então, está aqui, 4/19, eles mandaram isso aí no dia 21 de setembro, e a Petrobras aqui, a Petros, desculpa, se comprometendo aqui em pagar em folha suplementar. Então, mais uma vez, parabéns aí à diretoria do Rio Grande do Norte, espero que isso de fato venha acontecer, e eu passo então para o companheiro Furtado para que ele possa estar comentando aí esses informes que eu acabei de dar. Olha só, companheiro, foi super importante essa sua falação no que diz respeito ao acordo coletivo que tem a validade de 2 meses, já foi... 2 anos. 2 anos, desculpe. Já foi, inclusive, acertado os índices que seriam feitos a correção. O IPCA. Que seria o IPCA, que dá 4,19. De agosto do ano passado a setembro deste ano. De agosto do ano passado a setembro deste ano. Ou melhor, a setembro do ano passado a agosto deste ano. Uma coisa que a gente precisa especificar melhor. Isso. E esse posicionamento dos companheiros, e aqui fazer até um certo elogio a esses companheiros do Rio Grande do Norte, que questionaram e fizeram com que a Petros, venha a pagar em folha suplementar. Agora, uma coisa que chama bastante atenção, né, companheiro Roberto? Esse acordo, ele tem validade de 2 anos e automaticamente, não só a Petrobras, como a própria Petros, já sabia o índice que ele... Sempre ele sabe. É uma coisa até meio complicado você dar uma desculpa quando já se percebe o valor que deveria ou que deve fazer a correção no salário dos companheiros. Então, isso, inclusive, é mais uma preocupação, e a gente espera que realmente a Petros tenha esse tipo de postura e faça esse pagamento no dia 1º. Pois é. Vamos aqui torcendo. Outra coisa também que me chamou bastante atenção, inclusive ontem,
foi a participação dos companheiros da comissão de base dos aposentados. Porque, na realidade, essa comissão ela já existia no passado e nós fizemos um trabalho aí, né, de conscientização, conseguimos reverter esse quadro e hoje nós temos uma comissão super atuante. E que me chamou bastante atenção, e eu acredito também a você, né, companheiro, foi a participação desses companheiros até em propostas que foram apresentadas, né? E então nós vimos lá companheiros apresentando, questionando ali, as propostas foram apresentadas. Então isso vem fazer com que cada vez mais se chame o aposentado para fazer essa participação, né? Porque fazer a crítica pela crítica, a gente sempre comenta isso aqui, fazer a crítica pela crítica que você não tem validade, e ontem foi demonstrado a postura desses companheiros nessa reunião e nesse questionamento. É isso aí. É interessante isso, porque você participa, você então tem condições ou morais, vamos dizer assim, de dar sugestões, fazer crítica. Agora, se você só faz crítica e não participa, só cobra e delega para que os outros vá fazer alguma coisa por você, aí, santa paciência, né? É o que mais tem. Então, através dessa ferramenta internet, a gente só recebe paulada. É no Zap, é no Facebook, é nos e-mails, né? Telefone. Pô, mas o que o sindicato fez? O que vocês fizeram? Ah, vocês foram eleitos para isso? Acham vocês que se vocês não tiverem unidos e não tivermos um movimento, uma mobilização, qualquer direção acha que vai conseguir alguma coisa? Não vai não, parceiro. E o problema de vocês é o mesmo problema nosso da direção. Nós sofremos talvez até muito mais do que vocês, que muitos estão em casa achando que nós temos obrigação de resolver tudo. Não é assim que a banda toca. Então, o sindicato somos nós, todos nós, e o sindicato só é forte com a grande participação da categoria e principalmente um número de associados. Se associe e que você também terá outras vantagens dentro do sindicato. Mas, mesmo não sendo associado, participe dos atos, das mobilizações e defenda seu direito junto com a direção do sindicato. Então, é bom a gente estar sempre falando disso aqui, que é para as pessoas parar um pouco de só cobrar e também dar um pouco de si. E aí a comissão de base fez isso, inclusive ontem, porque nós tivemos uma reunião, como eu falei, através desse subgrupo, que é um grupo de trabalho aí que vem discutindo aí junto com a Petrobras, a própria Petros, né, como eu falei, a FNP, FUP e demais entidades que participam desse grupo de trabalho, e tivemos uma boa reunião ontem, e eu rapidamente aqui vou dar uma lida, que essa ata ainda não é uma ata oficial, ela ainda é minuta, que ela está sendo ainda discutida com os companheiros que participaram ontem. Então, nós tivemos uma pauta e tivemos as seguintes entidades presentes ontem no CNPq-TJ. A direção da FNP, da FUP, o GDPAP, a AMBEP, FENASP, Marítimo, a ELZAP, que são os companheiros lá da própria Petros, a EPET, a PAP, e um grupo chamado de Cabeça Branca, e a própria o CEBAP, que é a Comissão de Base dos Aposentados e Pensionistas daqui do Rio de Janeiro. Bom, dentro das discussões, que tiveram várias pessoas presentes lá, os conselheiros, várias pessoas ali envolvidas e advogados, houve uma discussão e a FUP apresentou a proposta dela, que já foi aprovada, assim como a AMBEP e o GDPAP apresentaram algumas alterações, né, também na proposta deles, a própria FNP, através do companheiro Tedesco, que é conselheiro deliberativo na Petros, e nós discutimos muito aquelas propostas, né, todos ali presentes, para se chegar mais ou menos a um consenso, e que esse consenso a gente possa estar levando a nossa proposta para amenizar nosso impacto que nós estamos pagando. Eu, por exemplo, estou pagando 300%, são dos 18 anos, esses 27,7 bilhões, que hoje já está em 32 bilhões. E nós sabemos que a Petrobras nos deve a metade, no mínimo, dessa tal dívida e desse PET que ela está cobrando. Então, esse equacionamento não é fácil, e principalmente para a gente aposentado e pensionista, dizer
que nós ainda vamos ter que pagar mais alguma coisa. Então, chegamos mais ou menos a algum consenso. Como eu falei, isso vai ser apresentado uma alternativa para a Petrobras, que dificilmente ela vai aceitar, porque ela quer impor esse Petros 3, que é inclusive um CD puro, onde a gente perde a maioria dos nossos direitos, principalmente com relação ao artigo 41, 48, se vier dar um novo déficit, nós vamos pagar, onde ela pode no futuro tirar até o patrocínio e vir até acabar com o nosso fundo de pensão. E não penso vocês, companheiros da ativa, novos, que entraram no Petros 2, que vocês estão livres disso. Não estão. Se ligam, companheiro. Isso pode acontecer com você também que está no Petros 2, o que está acontecendo com o Petros 1, que há alguns anos a gente ouvia dizer que nunca isso irá acontecer com a Petrobras e com a Petro. No entanto, aí os leilões, está sendo vendido o ativo da Petrobras, estão entregando, não é de agora. Isso já vem de vários presidentes, de vários governadores, né, fazendo isso. Então, hoje cada um que chega entrega um pedacinho da Petrobras, né? Não teve partido A ou B ou C que não tenha feito. Todos estão fazendo isso. Então, nós estamos numa véspera de eleição. Aí eu vou até abrir um parênteses aqui. Companheiro, 99% que estão aí não merecem nosso voto, nosso respeito. Vamos pensar em quem votar. E principalmente para o presidente, que está difícil para escolher. Até o menos pior está muito difícil. Mas mesmo assim, nós temos que procurar ver pelo menos algumas pessoas novas que estão tentando aí entrar aí para o Congresso Federal, ou seja, aqui na Assembleia Legislativa, para os nossos deputados estaduais ou federais, ou para o Senado, ou lá para a Câmara, né, Federal, e nós temos que pensar em quem nós vamos votar. Vamos procurar então votar em gente nova, ver se a gente muda um pouco aquele Congresso, e na presidência, companheiro, está muito difícil tirar o menos pior, mas nós temos que escolher alguém. Aí cada um vai escolher aquele que achar melhor. Mas vamos pensar direitinho agora no dia 7 de outubro e quem votar. Bom, então foi encaminhada várias sugestões, várias propostas e nós vamos fazer algumas plenárias. Depois dessas plenárias, nós vamos fazer assembleia e repetindo. Com tudo isso, mesmo sendo aprovado, essas propostas que nós vamos estar encaminhando para a Petrobras, que dificilmente ela vai aceitar, repetindo, você que vai decidir se você quer assinar ou não a sugestão, essa proposta, e que vai ter sim que continuar pagando, mas a proposta é diminuir. Em vez de 300% que nós estamos pagando, tem algumas outras parcelas intermediárias, mas você vai acabar economizando financeiramente, mensalmente. Então, nós vamos depois estar passando isso aí para o público em reuniões, assembleia e plenária. Mas não é fácil, e vou repetir, nós também sofremos com isso. Então, agora é o movimento sindical que está impondo, agora é o movimento sindical que vai nos cobrar. É isso, já não basta o governo, não basta a Petrobras, a Petro. Não está fácil para chegar a isso, e eu mesmo eu não quero pagar nada. Eu não quero abrir mão do meu direito, eu não quero pagar nada, eu acho que está tudo errado, mas nós sabemos que, de fato, do jeito que está, vai acabar. Nós estamos vivendo mais, precisamos pagar um pouco mais para que tenhamos mais lá na frente o nosso benefício. Então, não é acabar. Então, nós temos que tentar negociar para manter um pouquinho lá na frente. Companheiro Furtado. Olha só, companheiro Roberto, é muito difícil você tentar explicar uma coisa que é inexplicável, né? Agora, uma realidade é que existe esse rombo aí, né? Eu uso a palavra não rombo, mas sim buraco, né? Em torno de 32 bilhões. Então, esse tem que ser equacionado, isso é uma realidade, não existe outra motivação que não seja equacionar. Agora, como muito bem você falou, é preciso que hoje o aposentado, de uma certa forma, ele tenha esse tipo de consciência e até responsabilidade. Por quê?
porque vai ser um fato individual, né? Essa assinatura desse documento vai ser individual. Porque existe a dívida lá, existe esse buraco aí, em torno de 32 bilhões, que tem que ser sanado. Porque ontem, inclusive, na discussão que foi feita nessa reunião, se falava, de repente a gente conserta aqui, mas daqui a 4 anos é necessário que a gente conserte de novo. Então a gente vai viver nessa constância, e essa constância faz com que a gente amanhã venha a perder esse direito, companheiro. Então, é preciso, que é necessário, neste momento, a gente fazer essa corrente, para que a gente entenda que realmente o que está acontecendo, até porque, companheiro, chamou bastante atenção, e eu acredito que isso tem que ser feito uma discussão bem ampla para o aposentado, é no que diz respeito ao 13º, companheiro. Essas parcelas, elas podem vir a ser diminuída, você mesmo fala, não só você, como ontem várias pessoas falaram naquele momento, que está se pagando, além da parcela normal, mais 300%. E aí, o que mais a gente percebe no companheiro, poxa, companheiro, eu pagava, vamos dizer, R$10, eu estou pagando agora 100, uma comparação, evidentemente. E a atenção que nos chamou foi com referência ao 13º, companheiro. Essa talvez, no meu ponto de vista, né, e eu não gosto muito de fazer esse comentário, mas sou diretor, eu preciso ter conhecimento disso, até porque, como eu falo, existe pessoa na minha família, principalmente na família da minha esposa, que está doente, está praticamente impossibilitada até de viajar, e que precisa saber o que é realmente que está acontecendo. E ontem nos foi explicado isso aí. Essa dívida, ela tem que ser paga, companheiro. Não existe outra solução a não ser quitar essa dívida. Agora, é preciso que a gente entenda como é que vai ser esse procedimento. Isso aí. Bom, e se você quer participar aí contra esse leilão, né, que vai ser no dia 28 agora, você pode fazer um contato com o Sindipeto RJ. O Sindipeto RJ vai estar disponibilizando condução a partir das 6 horas da manhã, sair dali, que vai lá para a Barra, né? Vai ser lá no hotel na Barra. Então você pode entrar em contato através do e-mail, contato@sindipetro.org.br, ou ligue para lá, pode dizer que você quer participar. A condução vai sair às 6 horas da manhã da Avenida Passo 34, no dia 28. Então vamos defender o nosso petróleo, a nossa Petrobras, a nossa soberania nacional. E está sendo panfletado, inclusive, um documento que foi feito, ato contra o leilão de petróleo dia 28, e diz aqui, brasileiras e brasileiros, não vai dar tempo para ler tudo, eu vou dizer só aqui, em 1940, Getúlio Vargas contratou geólogos americanos para levantar a existência do petróleo no Brasil. Após pesquisa, garantiram que o Brasil não tinha volumes comerciais de petróleo. Diante da descoberta do petróleo na Bahia e frente à pressão popular e do movimento operário organizado por anarquistas, comunistas, trabalhistas e nacionalistas, inclusive setores militares, cria-se, em 1953, a Petrobras estatal e com monopólio sobre o petróleo. Então agora, no próximo dia 3, a Petrobras vai estar fazendo 65 anos. Então, companheiro, no dia 3, a partir do meio-dia, como nós falamos, vai lá, nós vamos estar levando um bolo, comemorar os 65 anos da Petrobras, com todos esses problemas políticos que nós acabamos de falar, a sua venda de ativo, mas a Petrobras ainda é uma das empresas que garante esse país, garante o Brasil. E aí, você está lá defendendo o seu patrimônio, porque se nós formos depender dos estrangeiros, não vão estar defendendo a questão da soberania nacional, estão defendendo o bolso deles. Então, se puder, inclusive também do outro lado, está aqui em outra língua, em inglês, onde isso aí está sendo passado e panfletado lá pelos companheiros. E lembrando que na terça-feira, 1º do mês que vem de outubro, dia 2, às 14 horas, nós teremos a nossa reunião mensal dos aposentados pensionistas no Sindipeto, ok? Compareça, vai lá, aproveita, né? Vai de 10 horas, de 10 ao meio-dia, vai participar com os companheiros aí da comissão de base, vai lá levar sua sugestão. Inclusive, você está convidado para o dia 2 e para o dia 3, nesse ato público em defesa da Petrobras. Sobre a reunião do dia 19 e dia 20 que nós tivemos, FNP e o RH,
Infelizmente, vão ter que deixar para uma outra oportunidade, e eu queria falar também o histórico do problema dos aposentados, e durante esses anos todos de Petrobras, mas que não vai dar, vamos ver se a gente consegue falar isso no outro programa. Então, eu passo para o companheiro Furtado, para quem possa estar se despedindo, que os 30 minutos nossos já bateu. É isso aí, companheiros, chamando os companheiros que participem da nossa reunião do dia 12, né? E também, venham comer, se for o caso, um bolinho, tomar um refrigerante com a gente, em frente ao Edísio, e saudações ruas. Bom, companheiro, então, eu me prometo que no próximo eu estarei falando a história do problema dos aposentados, que a gente tem levado essa tese para vários congressos, desde a FUP e da FNP, e que sempre é bom a gente recordar um passado. E sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou Programa Aposentado Presente.